Nós temos uma grande ilusão de que nós vamos ser felizes, plenos e abundantes no futuro. Só que nós nunca vamos viver no futuro. Porque o futuro, ele não tem uma realidade prática. Você nunca viveu no passado e você nunca vai viver no futuro. A vida inteira, ela passa num único ponto, que é o agora. Sim. E esse agora é um estado de presença. Então, se você sempre está procurando algo no futuro, você está perdendo a única coisa que é real, que é o agora, que é o momento presente. Mas isso aí não é a ilusão do Salomão? É a ilusão do Salomão, né? O Salomão, ele chega a essa conclusão. No né? fim da vida, ele chega correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento. Então, só existe um único ponto que você pode se sentir pleno e abundante, que é nesse momento. Porque, qual é a Mas coisa? isso aprende no curso? Eu acho que isso eu nunca vou aprender, viu, Não, professor? você vai aprender. Eu sou muito burro. Eu também. Eu sou muito burro. Eu entendo. Eu entendo. Mas eu é acho bom, bonito. você fica indo pra vários Eu entendo. cursos até. Não, eu entendo e acho bonito. Porque o que a gente tá falando é o que você tá falando. Porra, o Salomão é bonito, porque ele fala o seguinte: ele fala, pô, pra que. Quando você chega a esse ponto, o bom e o ruim morre. As coisas vão acontecer do jeito que elas vão acontecer. Eu não tenho. O que a gente acha não tem a menor importância, não tem o menor controle. Não tem. Mas eu acho que quando você chega nessa conclusão, você fica calmo, tranquilo e sereno. Pleno. Isso é que é as decisões da vida, toda essa bagunça que são os bons, os ruins, os mais ou menos, os alfas, os betas, toda essa discussão, ela se torna secundária. E isso é interessante, porque eu posso ir pegar isso na filosofia, mas a filosofia é uma coisa muito desconhecida. Vamos pegar isso em Jesus. Eu estudei para ser padre, eu estudei em seminário, e uma coisa que me intrigava por isso muito... você manja, pô. Uma coisa que me intrigava muito era Jesus dizer, eu vim... Ok, por que você veio? Eu vim... Por que você veio? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em plenitude, em abundância. Eu digo, mas que conversa furada? Eu já tenho vida. Eu já tenho vida. E como é que eu vou ter mais vida do que eu tenho? E aquilo me intrigava, e eu provocava os padres, eles também não sabiam responder. É que depois eu entendi, tu só pode viver agora. A vida é agora. Então, ter vida significa você não levar os seus pensamentos tanto a sério. Por quê? Porque isso é tudo masturbação mental, como se diz. Mas, professor, peraí, só nessa questão aí. O professor é bom, exatamente. hein? Exatamente nisso que eu ia falar. Mas não é da condição do ser humano viver sempre esse planejamento do futuro e também sempre procurar o melhor, porque se ele está procurando melhor, ou ele está procurando melhor no futuro, ou o melhor dele foi no passado. Não é o maior desafio do ser humano essa questão de viver agora? Por exemplo, provavelmente todo mundo aqui já está pensando, hoje é sexta, o que vou fazer sábado, vou almoçar com a mãe, etc. Eu vou beber. Mas tu pensando o que eu vou fazer com a mãe, o que eu fiz durante a semana, tu perde a única coisa que é importante, que é a vida. O que acontece? O que é a vida? Tu deixa de viver o momento presente, tu tá sempre correndo. O cara disse para mim esses dias o seguinte: cara, eu comprei um relógio de 120 mil. Eu disse, por que tu quer usar um relógio tão caro? Para quando eu olhar no relógio, eu entender quanto vale o meu tempo. Só que o tempo é o passado e o futuro. O passado e o futuro não vale nada. A única coisa que verdadeiramente vale é esse momento. E a gente perde esse momento procurando como ser feliz no futuro, onde tu nunca vai viver. Aí tu pergunta, mas não é da essência humana planejar, pensar? Sim. Mas existe uma diferença entre o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo do calendário. Sim. Você senta, você planeja, você tem um horário, eu tenho que pegar voo daqui a pouco, então você tem tudo isso que você tem que controlar. Mas existe a questão do tempo psicológico. É a pessoa que vive no passado e no futuro. A pessoa que que extrai uma noção de eu sou os traumas do passado, eu sou as conquistas do passado, eu sou... E aí eu vivo disso. E isso cria o vazio. Por quê? Porque você perde aquilo que você verdadeiramente é, que é essa presença, que é esse estado de consciência. Mas é a depressão e a ansiedade, né? Porque a depressão é colar no passado e a ansiedade é colar no futuro. Que são o grande mal da galera.
o grande mal da galera é essa, né? Você fica ansioso para resolver ou você ficar preso para... Todo sofrimento psicológico, ressentimento, mágoa, ódio, raiva, ansiedade, o medo psicológico, tudo isso nasce da resistência em relação a esse momento. Você não quer estar aqui. Você quer estar lá no futuro, onde a vida vai melhorar, ou você quer estar no passado? Só que isso é importante entender que, quando eu digo que o passado não existe, é porque o passado realmente só existe na mente humana. O passado é uma capacidade que a mente tem de lembrar um agora que já passou. E a gente só lembra coisa boa. Só guarda a memória. Algumas pessoas, outras pessoas só lembram coisas ruins. Depende. E o futuro, ele também não existe. Ele é só uma projeção de um agora que ainda não chegou. Memórias e suposições, né? Muito bom. Então você sempre está oscilando entre o passado e o futuro, e você esquece de que a vida acontece nesse momento. Você tem que ter vida agora. Isso não significa que, não quero mais saber do futuro, não quero mais... Isso é uma renúncia à própria vida. Boa. Mas você não entende que o único momento que você tem para viver é esse momento. E você não vive pensando no futuro, mas eu te pergunto, o que um pensamento sobre um outro tempo pode agregar na sua vida agora? É isso. Ô Jacob, você que é ex-padre, você me vai gostar. Vou fazer uma deixa para você. Por que você não acredita em Deus? Porque quando você acredita numa coisa, você verdadeiramente acredita no quê? As pessoas dizem, eu acredito em Deus. Existem 3 níveis de conhecimento. Existe aquilo que você sabe, o conhecimento, existe aquilo que você ainda não sabe e que você pode conhecer, que é o desconhecido, e existe um terceiro tipo de conhecimento que é o incognoscível. Então, isso Tomás de Aquino já dizia que você não pode conhecer Deus. Porque Deus não é algo que você pode explicar. Então, a maioria das pessoas, quando elas dizem, eu acredito em Deus, o que elas estão acreditando? Elas estão acreditando num conceito, numa ideia que eles têm. E Deus não pode ser um conceito, Deus não pode ser uma ideia. Porque se Deus fosse um conceito ou uma ideia, o que acontece? Ele seria limitado. E aí eu tenho uma ideia sobre Deus, tu tem outra ideia, tu tem outra, e aí a gente Cada um tem o seu... Então, por que eu não acredito em Deus? Porque tu não pode acreditar numa ideia, mas não estou dizendo que Deus não existe. Você sente? Eu não estou dizendo. Mas é um estado de presença, é uma sensação que você tem. Porque o ser humano, ele falha muito por confundir o conceito que ele tem sobre uma coisa com a própria coisa. Então, por exemplo, eu tenho um conceito sobre Deus, agora eu acho que eu sei o que é Deus, mas eu estou confundindo o que Deus é com o meu conceito. E aí eu começo aí começa essa bagunça. Deus, mas é a filosofia, tem o Deus de Spinoza, né, que seria a própria natureza, que ele fala, não precisa rezar, porque eu estou aqui para você aproveitar a vida, a gente tem que aproveitar, que ele tira toda aquela história do... que ele era judeu, né? Sim. O Spinoza, ele era judeu. E aí ele fala, não é desse jeito. Sim. Gente, Deus existe para que as coisas sejam boas. Ele tem essa... que é meio que, assim, achar que tudo é Deus. Não, para mim, Deus... Presente. Para mim, Deus é a vida. É a vida. Você valorizar a vida. Eu há muito tempo não tinha visto uma pessoa morta. E esses dias eu vi uma pessoa morta. Então, quando você vê uma pessoa morta, ela está ali. O corpo, está tudo ali. Mas o que falta? Falta Deus. Falta a vida. É oco, né? A vida voltou. E todo mundo quer saber... É isso aí. Todo mundo quer saber se existe vida depois da morte. Mas ninguém se pergunta, existia vida antes do nascimento? Existe uma outra questão. O oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. Você nasce e morre. A vida é eterna. A vida em si, você não pode destruir uma vida. E por isso que tudo que nós somos, na verdade, fechando agora, o que nós somos? Nós somos vida. O resto é tudo ilusão.
O pensamento, o corpo, os impérios que nós construímos, isso é tudo ilusão. Por quê? Porque isso não é nosso. Um dia lá no leito da morte a gente vai olhar e vai dizer, putz, aqui está o meu corpo. Já era. Aqui está o império que eu construí, já era. Aqui está todos os pensamentos, minhas discussões, já era. Mas eu ainda estou aqui. Porque nada é nosso, né? Não tenho mais futuro, não tenho mais passado, mas eu ainda sou.